Olá, estamos aqui novamente agora para continuar o vídeo do material do segundo bimestre. Então, agora falando sobre os tipos de ligações químicas. Então, vamos começar com a ligação iônica. Então, a ligação iônica, ela acontece por transferência de elétrons. Então, o elemento vai transferir elétrons para que o outro elemento complete sua camada de valência. Então, vocês podem perceber aqui nessa imagem, então eu vou enquadrar bem aqui o primeiro quadrinho, onde nós temos o elemento sódio, Na, que tem número atômico 11, está na primeira coluna da tabela periódica. Então, vocês podem perceber a distribuição eletrônica dele aqui. Ele é terminado em um elétron na camada M, tá? Então, está na terceira linha da coluna da tabela periódica, tá? Então, na coluna 1, como eu já disse para vocês. Então, como ele tem um elétron a mais do que a camada de valência, a tendência dele é transferir esse um elétron para ficar com uma configuração semelhante ao gás nobre mais próximo a ele, que é o neônio. Então, isso é o que acontece. O elemento cloro, por sua vez, que está lá na coluna 17 da tabela periódica, como vocês podem perceber, ele tem 7 elétrons a mais do que a camada de valência, e tem esses 7 elétrons na coluna M, portanto, ele está na terceira linha da tabela periódica. Então, ele tem tendência a receber o elétron que falta para ele ficar com uma configuração semelhante ao gás nobre mais próximo a ele, que é o argônio. Então, o que vai acontecer? Na ligação química, a gente vai perceber, entre esses dois elementos, a formação dessa ligação, porque esse elemento Na, que está aqui, deixa eu trocar essa caixinha de lugar aqui, peraí, não vai sair daqui, então vai assim mesmo. Então, ele tem um elétron que ele tinha aqui na camada M, ele vai transferir para o elemento Cl, e o elemento Cl vai ficar com a sua última camada, a camada M completa com 8 elétrons, ou seja, vão se ligar uma unidade, um átomo do elemento sódio, representado pela letra Na, com um átomo do elemento Cl, elemento cloro, na verdade, representado pela letra Cl. Tá? Lembrando aqui que na hora de fazer essa representação, nós usamos os símbolos dos elementos que estão na tabela periódica. A primeira letra é escrita sempre em maiúsculo, e se esse elemento tiver uma segunda letra, vai ser escrita em minúsculo, tá? Então, aqui eu vou falar para vocês agora da formação de íons, tá? Então, na formação de íons, então, essa é uma característica da ligação iônica. Então, iônica de íons, os elementos vão, quando transferem os elétrons ou recebem elétrons transferidos, tendem a formar íons. Então, quando eles transferem os elétrons deles, vamos pensar assim, eles são eletricamente neutros, eles têm uma carga positiva e uma carga negativa, tá? Então, são eletricamente neutros. Se eles perderem essa carga negativa aqui, perdeu a carga negativa, ele vai ficar com a carga positiva, ou seja, vai formar o íon chamado cátion. Agora, se esse nosso elemento, que já tinha uma carga positiva e uma negativa, era eletricamente neutro, recebe uma carga negativa, ele vai ficar com uma carga, ou vamos pensar assim, com um sinal negativo, tá? Porque ele recebeu esse valor. Por que negativo? Então, não sei se vocês lembram, que vocês estudaram, deve estar estudando em física também, o elétron tem característica negativa, tá? Então, vamos agora só falar mais um pedacinho das propriedades das ligações iônicas. Então, como eu já disse, uma das propriedades seria a formação de íons. As outras propriedades são a formação de substâncias sólidas, que formam retículos cristalinos, ou seja, aglomerados, né? Vão se acumulando e vão formando essas formações
no tipo de cristais. Então depois eu vou fazer um vídeo extra mostrando para vocês isso com modelos moleculares, modelos para representação geométrica. E só para lembrar, essas substâncias têm altos valores de fusão e de ebulição. O que é essa fusão e ebulição? Seria uma propriedade física para essas substâncias. Fusão é congelamento e ebulição seria fervura. E não podemos esquecer, como tem a formação de íons, essas substâncias conduzem corrente elétrica quando diluídas em água, tá? Então vamos aqui, só mais uma partezinha que complementa na hora de vocês fazerem a fórmula para essa substância ou pensarem na representação, quanto de cada substância vai se ligar na ligação iônica ou vai estabelecer a ligação iônica. Vocês podem usar essa regrinha aqui. Então, olhando lá naquela tabela de valência que nós temos lá em cima, vocês vão aplicar essa fórmula aqui, tá? Então, eu vou voltar lá naquela tabela, só para vocês terem uma ideia. Então, é essa tabela aqui, ó. Então, vocês vão usar esses valores que estão aqui de valência, ou alguns autores chamam de eletrovalência, esses valores positivos ou negativos que variam de acordo com a coluna que o elemento está na tabela periódica. Mas por serem fixos, se eu souber em qual coluna o elemento químico está, eu posso prever essa característica dele de formação desse íon, ou de quantas ligações ele vai estabelecer com o outro elemento. Então, na prática, eu não precisaria saber como é que vai ser a ligação entre cada elemento químico da tabela periódica. Eu apenas preciso saber o comportamento dele de acordo com a coluna na tabela periódica que ele está. Então, vamos voltar lá na nossa explicação. Aqui, opa, voltamos. Então, voltamos aqui. Então, nós temos aí C de cátion, A de ânion. Então, aqui o positivo e o negativo são referentes aos valores da coluna desse elemento. Então, aqui embaixo eu tenho um exemplo. Então, o elemento Mg está na coluna 2 da tabela periódica, por isso ele recebe esse valor aqui, 2+. O elemento Cl está na coluna 17 da tabela periódica, por isso ele recebe esse valor, um negativo. E aí, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar os valores sem os sinais, ou seja, o 2 e 1, e trocar de lugar. Se na minha fórmula aparece primeiro 2 e 1, eu vou colocar 1 como quantidade de Mg e 2 como quantidade de Cl. Então, eu troquei os valores de lugar e aí eu consigo mostrar a minha fórmula, aqui no caso, fórmula molecular. Vocês vão entender um pouco melhor isso no último vídeo, onde eu vou falar da representação dessa ligação química, tá? Dos tipos de representação para ligação química. Então, só para vocês entenderem um pouco melhor isso, então depois eu vou gravar um vídeo extra que não faz parte do material para vocês tentarem entender a ligação química. Então, aqui, explicando por que 1 Mg e 2 Cl seria essa fórmula aqui. Então, nós vamos ter aqui o Mg, aqui no meio, se ligando com dois elementos Cl, tá? Então, vamos mostrar aqui, ó, tem um elemento Cl aqui, tem um elemento Cl aqui, se ligando com o elemento Mg. Então, para fazer a representação pela fórmula estrutural plana, nós vamos substituir os elétrons, que seria a representação de Lewis, por traços. E aí, esse traço vai indicar a quantidade de pares de elétrons compartilhados, ou de elétrons transferidos, no caso aqui da ligação iônica, tá? Então, um tracinho para cada lado quer dizer que tem um elétron sendo transferido do Mg para cada Cl. O Mg vai ficar com a camada anterior completa e os Cls que faltavam um elétron para completar a sua camada de valência vão ficar com a sua camada de valência completa, tá? Então, no próximo vídeo que eu vou fazer extra, vocês vão entender um pouquinho melhor isso com outro material que eu tenho para apresentar.
Então, vamos terminar esse vídeo por aqui. A ligação covalente eu vou fazer um vídeo separado, tá bom? Até daqui a pouco.